Eu não permiti que meu ex levasse nosso filho para uma viagem internacional porque não queria ficar tanto tempo longe dele. Isso deixou chateado por não poder viajar e passar tempo com os irmãos, e acabou piorando ainda mais meu relacionamento com o pai dele, que já não era bom. Para compensar, deixei que ele fosse em uma viagem local com o pai. Só que tudo começou a desmoronar quando meu filho não parava de falar sobre a viagem e fazer comentários sobre não ter ido na primeira. Eu perdi a paciência e disse que não queria mais ouvir sobre isso, pedindo que ele parasse. A situação piorou ainda mais quando meu namorado ultrapassou os limites e colocou meu filho de castigo. Agora meu filho quase não fala comigo, e meu ex está pedindo a modificação da guarda. Eu, mulher de 37 anos, compartilho a guarda 50-50 do meu filho Alex de 11 anos com meu ex-marido de 38 anos. Nosso relacionamento é péssimo há anos. E embora tenhamos um acordo formal de guarda compartilhada, a convivência está longe de ser amigável. Ele é frio, hostil e mal tolera minha existência. Tentei manter tudo civilizado, principalmente pelo nosso filho, mas geralmente recebo agressividade passiva ou puro desrespeito em troca. Sendo justa, eu entendo parte do motivo do ressentimento dele. Eu o traí durante o casamento. Sim, admito isso logo de cara porque se não admitir, as pessoas vão investigar e presumir o pior de qualquer forma. Não quero dar desculpas, mas o casamento já estava morto havia anos. Dormíamos em quartos separados, quase não conversávamos e basicamente só criávamos nosso filho debaixo do mesmo teto. Conheci outra pessoa nesse período e as coisas aconteceram. Estou com meu parceiro atual desde então, e moramos juntos há 3 anos. Quando meu ex descobriu, ele surtou. Me expulsou da nossa casa que vendemos alguns meses depois, cortou toda a comunicação direta, exceto por e-mail ou pelo aplicativo de coparentalidade, e tentou conseguir guarda total. Não deu certo porque legalmente infidelidade não faz de alguém um mau pai ou mãe. Terminamos com um acordo de guarda compartilhada alternada por semanas, e ele foi obrigado judicialmente a pagar pensão porque ganha significativamente mais do que eu. Ele odeia isso. Já mencionou isso várias vezes e chegou ao ponto de pedir um teste de paternidade 1 ano depois do acordo de guarda, tentando encontrar qualquer forma de parar de pagar. Sério mesmo, éramos casados e nunca dei motivo para ele pensar que o filho não era dele, porque ele é. Ele me mandou uma mensagem dizendo, abre aspas, só quero ter certeza de que não estou pagando para criar o filho de outro homem, já que você claramente não respeita o conceito de lealdade. Desde então, tudo só ficou mais frio. Ele já me chamou de vários nomes por mensagem, vadia burra, destruidora de lares, parasita, e nunca me deixa chegar perto da casa dele. Não que eu queira entrar, mas ele nem permite que eu deixe nosso filho na porta da frente. Faz nosso filho andar até o carro. Ele também não me envolve em nenhum evento familiar ou momento importante. Descobri pelo nosso filho que o pai dele se casou novamente há mais de 1 ano. Nunca me contou. E agora ele tem mais 3 filhos com a nova esposa, todos mais novos, 8 anos, 5 anos e um bebê. Sinceramente, acho que parte da amargura dele vem do fato de nosso filho ainda morar comigo metade do tempo. Ele age como se eu tivesse destruído o sonho dele de ter uma família perfeita, e agora está tentando me apagar da história. Inclusive ouvi do meu filho que a família do pai dele, avós, tios etc., não gosta da mamãe. Foram exatamente essas palavras. Imagine ouvir isso do próprio filho. Enfim, indo ao problema. Neste verão, meu ex quis levar nosso filho em uma grande viagem internacional. Ele planejou 3 a 4 semanas de férias na Grécia e depois 2 semanas na casa de férias deles na Austrália. Eu sei que isso parece exagerado para algumas pessoas, mas esse é o tipo de dinheiro que eles têm. A esposa dele é cirurgiã pediátrica. Ele trabalha com tecnologia e juntos, vivem praticamente como classe alta. Enquanto isso, eu trabalho em RH e meu parceiro atual é mecânico. Vivemos confortavelmente, mas não saímos voando para outros continentes a cada poucos meses. Ele pediu meu consentimento por escrito para levar nosso filho para fora do país durante 6 semanas. Não disse sim, mas também não disse não imediatamente. Apenas falei que pensaria e pedi o itinerário. Queria saber onde ficariam hospedados, quem estaria junto, números dos voos, esse tipo de coisa. Razoável, certo? Em vez de me dar detalhes, ele respondeu, você não tem o direito de controlar minhas férias nos mínimos detalhes. Ou assina a autorização ou não. Eu disse não. Tive um mau pressentimento. E sinceramente não acho certo uma criança de 11 anos ficar tanto tempo fora do país sem acesso aos 2 pais. A Grécia é linda, claro, mas existe instabilidade política, econômica e possíveis problemas médicos. Deus me livre de acontecer alguma coisa enquanto eu estiver a 15 horas de voo de distância. Meu ex explodiu. Mandou uma mensagem enorme e furiosa dizendo que eu estava sendo manipuladora, que tinha inveja dele e da nova família dele, e que estava punindo nosso filho para me vingar dele. Disse que eu era hipócrita por falar sobre segurança depois de destruir um casamento sem pensar 2 vezes. Nem respondi. Não adianta. Mas sim, eu disse não. Expliquei ao meu filho que a Grécia poderia ser perigosa para crianças pequenas, o que tecnicamente é verdade, e que eu não me sentia confortável com ele tão longe por tanto tempo. Também tentei fazê-lo entender que poderíamos planejar outra coisa juntos, talvez uma viagem mais curta, algo dentro dos Estados Unidos. Ele obviamente ficou decepcionado. Não vou mentir, aquilo doeu. Ele disse, mas o papai prometeu, e depois ficou quieto pelo resto da noite.
Entendo que isso tenha parecido injusto para ele, mas eu precisava pensar no que era melhor a longo prazo. Bem, meu ex e a esposa foram mesmo assim, levaram os outros filhos e encurtaram a viagem. Pularam completamente a Austrália e voltaram depois de apenas 3 semanas na Grécia. Meu filho me contou que originalmente eles ficariam em Santorini e Mykonos e depois voariam para Sydney, mas mudaram os planos porque não parecia a mesma coisa sem ele. O pai dele confirmou isso em uma mensagem. Voltamos para casa mais cedo. Todo mundo sentiu falta do Alex e parecia errado aproveitar sem ele. Depois ele perguntou se poderia levar nosso filho para Niagara Falls por alguns dias como uma mini viagem para compensar a viagem perdida. Concordei porque pelo menos era perto e eu não consegui pensar em um motivo legítimo para negar. Eles foram por 3 dias e meu filho voltou radiante. Não parava de falar do parque aquático, do passeio de barco e do fliperama do hotel. Agora é aqui que a situação se complica e o motivo pelo qual estou postando. Sinto que meu ex está tentando deliberadamente parecer o pai divertido, enquanto eu fico como a mãe má e controladora. Ele tem essa grande família nova, 3 irmãos mais novos que admiram meu filho como se ele fosse um super-herói. Uma esposa que faz bolos temáticos de aniversário e uma casa com piscina e trampolim. Enquanto isso, eu moro em uma casa geminada modesta com meu namorado e não consigo oferecer ao meu filho esse estilo de vida de pai da Disney. Não são só as férias, é tudo. Meu ex faz festas enormes de aniversário quando é a vez dele ficar com nosso filho, castelos infláveis animadores, lembrancinhas para todas as crianças. Quando é meu ano, geralmente é pizza, bolo e uma festa do pijama. Não porque eu não me importe, mas porque eu não consigo competir. Meu filho já disse coisas como: por que a gente não faz coisas divertidas como na casa do papai? Ou queria que meus irmãos pudessem vir aqui também. Eu sei exatamente porque os irmãos dele não podem vir aqui, porque o pai deles não quer eles perto de mim ou da minha casa. E eu sei que isso é por causa de como nosso casamento terminou, mesmo que ele finja que seja apenas questão de limites. Ele pode dizer o que quiser, mas ainda usa o que aconteceu contra mim, mesmo depois de tantos anos, mesmo que ambos tenhamos seguido em frente e construído vidas diferentes. Já tentei conversar sobre isso antes, sobre talvez ele estar criando essa dinâmica em que nosso filho vê 2 mundos completamente separados. Um grande, divertido e cheio de pessoas e atividades na casa do pai, e o meu, que é mais quieto e limitado. Ele disse que eu estava projetando minhas inseguranças e transformando isso em problema do nosso filho. Não acho isso justo. Só estou reconhecendo a realidade. E sinceramente não acho que minhas preocupações sejam absurdas. Uma viagem de 6 semanas é exagerada. A maioria dos adultos nem tira 6 semanas de férias de uma vez. E sim, eu sei que o trabalho dele permite trabalhar remotamente e que ele tem dinheiro. Mas isso não significa automaticamente que seja o melhor para uma criança de 11 anos. Meu ex age como se, só porque ele pode pagar, isso automaticamente fosse a melhor escolha. Além disso, tivemos outros problemas no passado que me deixam hesitante. Houve uma vez, 2 anos atrás, em que ele levou nosso filho para a Flórida durante o Spring Break. Ele me mandou uma única mensagem em 5 dias. Pousamos. Só isso. Nenhuma atualização, nenhuma foto, nada. Quando pedi mais comunicação, ele disse que eu estava sendo carente e invasiva. Enquanto isso, quando nosso filho está comigo, ele manda mensagens várias vezes por dia e ainda me inclui passivo-agressivamente em mensagens como: espero que você esteja deixando ele relaxar e não interrogando ele. Sempre tem alguma coisa. E depois teve o incidente do ano passado, quando ele ficou bravo comigo por eu ter marcado uma consulta no dentista durante a semana dele, mesmo sendo literalmente o único horário disponível por meses. Ele apareceu na minha casa sem avisar, bateu na porta e começou a gritar comigo na garagem. Meu namorado precisou intervir porque meu ex estava me acusando de sabotar os planos dele, mesmo eu tendo avisado com uma semana de antecedência. Depois disso, passamos a nos comunicar apenas pelo aplicativo de coparentalidade. Então sim, eu nem sempre confio no julgamento dele, especialmente quando se trata de viagens longas. Depois da viagem para Niagara Falls, as coisas realmente mudaram. Meu filho voltou ainda mais animado com a casa do pai. Ele chegou a dizer: na casa do papai parece que faço parte de uma família de verdade porque tem mais gente. Isso me atingiu profundamente, e acho que ele não quis ser cruel, mas eu não consegui parar de pensar nisso. Tentei conversar calmamente sobre isso com ele, e ele apenas respondeu: eu gosto das 2 casas. Mas a do papai é mais divertida porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Foi como um soco no estômago. Estou fazendo tudo o que posso para garantir estabilidade para ele, e mesmo assim continuo sendo a chata. E antes que alguém diga, então faça mais coisas com ele, eu faço o que posso com meu dinheiro e minha rotina. Andamos de bicicleta, cozinhamos juntos, vemos filmes e vamos à piscina pública. Mas não posso levá-lo para a Europa por um mês nem gastar milhares em entretenimento todo feriado. Não posso magicamente criar 3 irmãos para ele se conectar. Não consigo competir com uma casa que parece saída de um blog de estilo de vida. Também sei que as pessoas vão dizer que isso é consequência da traição. E talvez seja parcialmente verdade, mas já se passaram anos. Pedi desculpas. Segui em frente. Reconstruí minha vida. Tentei ser uma boa coparente. Não acho saudável ele usar o passado como arma, tornando tudo fora dos limites para mim, a casa dele, a família dele, os filhos dele. Isso reforça uma separação que nosso filho claramente sente. E é aí que estou lutando internamente.
Não sei se fiz a coisa certa ao dizer não à viagem para a Grécia e Austrália. Ainda acho que a duração era exagerada. Mas ao mesmo tempo, não consigo deixar de sentir que meu ex vê essas grandes viagens como uma forma de se consolidar como pai superior. Ele sabe que eu não consigo competir com isso. Sabe que nosso filho vai voltar comparando tudo e também sabe que eu sempre acabo parecendo a mãe restritiva. Não estou impedindo meu filho de viajar. Já autorizei várias viagens antes: Flórida, Califórnia, Quebec. Só disse não 2 vezes, incluindo agora. Não foi por despeito. Foi pela combinação de distância, duração e a recusa dele em me dar detalhes básicos antes de eu assinar a autorização. Mas agora meu filho está perguntando quando o pai dele vai tentar novamente. E estou preocupada que se outra viagem assim surgir, vou acabar sendo a vilã de qualquer jeito. Meu ex sabe exatamente como fazer qualquer coisa que eu diga ou faça parecer irracional. E como ele se recusa a conversar comigo como um adulto, nunca resolvemos nada. Tudo só piora. Parece que não importa o quanto eu tente ser a mãe estável, meu ex está lentamente puxando meu filho cada vez mais para o lado dele. Não através de alienação parental no sentido clássico, mas simplesmente por ter mais recursos e mais pessoas ao redor. E eu fico parecendo a vilã sempre que imponho limites. Então agora estou perguntando sinceramente, eu errei ao dizer não à viagem internacional de 6 semanas? Foi realmente algo tão grave assim? Ou meu ex está fazendo coisas assim de propósito para afastar ainda mais meu filho de mim? Já não consigo dizer se estou protegendo meu filho ou sabotando a mim mesma sem perceber. Sei que as pessoas aqui não pegam leve e talvez eu precise ouvir algo direto. Perguntei para alguns amigos, mas eles são tendenciosos demais a meu favor ou têm medo de falar a verdade. Meu namorado diz que meu ex é manipulador e que eu fiz a coisa certa, mas ele também não é exatamente neutro. Estou aberta para ouvir a verdade, mesmo que doa. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não bloqueou a viagem por segurança. Vamos ser sinceros. Você bloqueou porque não suportava a ideia do seu filho criando memórias sem você com uma família da qual você não faz parte. Você não suportava o fato de não ter o dinheiro, os recursos ou aquela configuração de família perfeita. Então tentou trazê-lo de volta ao seu nível. Já faz anos desde a traição, e você ainda está com o cara pelo qual destruiu seu casamento, mas age surpresa porque seu ex, a esposa dele e a família dele não querem nada com você. Eles nem te contaram sobre o casamento. Você não está sendo punida. Você simplesmente não pode esperar um relacionamento amigável depois de incendiar a ponte. Ações têm consequências, e essa é uma delas. E vamos falar do seu filho. Você diz que está sendo essa mãe estável. Não. Pais estáveis não fazem os filhos se sentirem culpados porque a outra casa é mais divertida. Pais estáveis não dizem aos filhos que a Grécia é perigosa para crianças quando o que realmente querem dizer é: sou insegura, amarga e essa é minha forma de manter o controle. É triste porque seu filho não está escolhendo lados por manipulação. Ele só está percebendo o clima. E agora sua casa parece uma prisão enquanto a casa do pai dele parece um lar. Você não vai consertar isso dizendo não a passaportes. Cresça. Aceite que seu filho tem 2 pais e que um deles está prosperando, e pare de fazer seu filho pagar pelo seu ego. Você é a babaca. Comentário 2. Você é a babaca, e você nem está sendo sutil sobre isso. Sabe o que eu vejo? Uma mãe aterrorizada com a possibilidade de ser a menos preferida. E, em vez de trabalhar para fortalecer o vínculo com o filho, ela explode os planos do outro pai. Você não pediu detalhes porque se importa com logística. Pediu porque esperava que ele ficasse frustrado e desistisse. Quando isso não aconteceu, você bloqueou tudo. Você pintou a Grécia como insegura para uma criança de 11 anos, mas seu ex levou 3 crianças ainda mais novas e nada aconteceu. Seu filho perdeu o que provavelmente teria sido o melhor verão da vida dele porque você não conseguiu lidar com 6 semanas sem ser necessária. E depois vem aqui reclamar que ele gosta mais da casa deles. Ele tem 11 anos. O mundo dele está se expandindo. Ele quer irmãos, diversão e energia. Você não consegue controlar o que ele prefere, mas está tentando. E quanto mais fizer isso, mais ele vai ressentir você. Pare de usar a guarda como arma e descubra como ser a mãe para a qual ele quer voltar para casa, não aquela que o prende por medo. Comentário 3. Olha, eu já passei por esse tipo de caos na coparentalidade, mas ao contrário. Meu ex traiu, casou com a amante, teve mais filhos e tentou agir como se fosse um santo suburbano perfeito. Então eu entendo o gosto amargo que dá ver alguém seguir em frente e construir uma vida digna de Instagram enquanto você está aí se virando para organizar aniversários e consultas no dentista. Mas aqui está a questão: isso não significa que você possa sabotar os planos deles por ressentimento emocional. Você vive dizendo: eu não podia dizer não para Niágara e tive que deixá-lo ir. Porque cada sim soa como uma concessão relutante em vez de uma decisão conjunta de coparentalidade. Seu ex pode ser um babaca, mas ele está tentando criar uma vida familiar integrada que inclua seu filho. Isso é uma coisa boa.
E seu filho não é burro. Ele sabe quando estão tentando fazê-lo sentir culpa. Crianças dessa idade não têm palavras para isso, mas sentem no fundo dos ossos. Se você continuar disfarçando o ressentimento com desculpas de segurança e preocupação, ele vai perceber. Não estou dizendo que você é um monstro. Acho que você está machucada, insegura e tentando se agarrar à parte da maternidade que sente estar perdendo. Mas vou dizer isto: se você quer que seu filho realmente goste do tempo que passa com você, pare de agir como se a felicidade dele em outro lugar fosse uma ameaça. Não é. É apenas ele crescendo em uma vida que tem espaço para mais de um tipo de amor. Ajuste sua mentalidade antes de perdê-lo emocionalmente, mesmo que no papel você ainda tenha guarda compartilhada 50-50. Você é a babaca. Atualização. Eu não esperava tanta raiva nos comentários. Vou responder parte disso, mas quero atualizar o que aconteceu desde a publicação original porque as coisas realmente pioraram em casa. E sinceramente estou abalada e confusa. Depois que meu filho voltou de Niagara Falls, ele não parava de falar sobre a viagem. E não digo isso no sentido normal de empolgação. Era sem parar. Toda a refeição virava: o papai me deixou fazer isso, ou meus irmãos fizeram aquilo, ou se eu tivesse ido para a Grécia teria sido incrível porque, e assim por diante. No começo, tentei ouvir, mas depois de 4 dias do mesmo ciclo, senti que estava chegando ao meu limite. Honestamente, parecia que ele estava se exibindo ou esfregando aquilo na minha cara. Sei que provavelmente não era essa a intenção, mas depois de um tempo ficou demais. Ele até comparou o passeio de barco com algo que poderia ter feito na Grécia se alguém não tivesse dito não. Aquilo me atingiu forte. Finalmente explodi. Gritei com ele. Disse para parar completamente de falar sobre a Grécia. Disse que ele não fazia ideia do que estava falando e que viagens tão longas não são só diversão. Falei que existiam perigos envolvidos. Mencionei a vez em que o tio do pai dele foi roubado por batedores de carteira em Atenas. Disse que o leste europeu está cheio de crime organizado e que 4 semanas é tempo demais para uma criança ficar em um lugar instável sem os 2 pais por perto. Falei tudo de forma mais agressiva do que pretendia e ele se fechou completamente. Foi para o quarto e não saiu mais naquela noite. Meu namorado ouviu os gritos e saiu do quarto. Perguntou o que tinha acontecido e eu contei. Ele também ficou irritado, provavelmente porque também está cansado de ouvir sobre meu ex e a vida perfeita dele. Meu namorado sempre tentou assumir um papel paterno desde que mora aqui em tempo integral, mas meu filho mal o tolera. E sendo justa, meu namorado tenta, mas tudo entre eles sempre parece duro e desconfortável. Bem, mais tarde naquela noite, meu filho ainda estava usando o tablet depois do horário de dormir. Normalmente isso não seria um grande problema, mas meu namorado entrou no quarto dele e perdeu a paciência. Disse que ele estava sendo desrespeitoso, que eu já estava estressado o suficiente e que ficar falando sem parar sobre a família do pai era falta de consideração. Então colocou meu filho de castigo sem telas por 2 semanas. Também arrancou fisicamente o tablet das mãos dele, o que fez meu filho chorar. Eu não impedi meu namorado. Sei que as pessoas vão me atacar por isso. E mereço parte dessas críticas. Mas naquele momento eu me sentia completamente esgotada. Não conseguia lidar com mais discussões. Na manhã seguinte, meu filho mal olhou para nós dois. Perguntou se podia ligar para o pai. Isso é incomum porque normalmente ele espera o dia do pai, a menos que seja algo importante. Ele foi conversar na varanda. Quando voltou, estava com os olhos vermelhos e quieto. Não me contou sobre o que falaram. 2 dias depois, finalmente se abriu e disse que sentia que não podia falar sobre nada de que gostava sem levar bronca. Disse que meu namorado age como se fosse dono dele e que não entende porque meu namorado pode decidir castigo sendo apenas o namorado da mamãe. Também disse que não se sente confortável aqui. Ouvir isso foi horrível, mas em vez de confortá-lo, eu disse que ele estava sendo dramático. Depois pedi desculpas, mas sei que não foi suficiente. Então aconteceu algo que me atingiu mais do que qualquer outra coisa. Ele perguntou se poderia passar mais tempo na casa do pai. Não para sempre, ele disse, só um pouco mais. Falou que os irmãos sentem falta dele e que lá ele sente que faz parte de alguma coisa. Eu disse que ele não sabe o que quer, que é uma criança e não pode tomar esse tipo de decisão só porque teve um fim de semana divertido. Também falei que o pai dele compra o amor das pessoas com férias luxuosas e coisas caras, o que é verdade. Meu ex tem dinheiro saindo pelos ouvidos e não é nem um pouco discreto em mostrar isso. Mas meu filho respondeu, eu não ligo para o dinheiro. Eu só me sinto feliz lá. Aquilo me destruiu. Ainda acho que ele é jovem demais para entender o que está dizendo. Crianças dessa idade se apegam à diversão e à novidade. Não enxergam consequências de longo prazo. Não entendem estabilidade. Se a guarda mudasse toda vez que uma criança preferisse os lanches ou as atividades de uma das casas, ninguém teria uma vida familiar estável. E para deixar claro, eu não me sinto confortável ficando longe do meu filho por períodos longos. Isso não é egoísmo. Ele é meu único filho. 6 semanas é tempo demais para qualquer mãe. Não acho que isso me transforme em um monstro. E também quero responder aos comentários do Reddit dizendo que a viagem para a Grécia e Austrália era uma experiência única na vida que eu roubei dele. Isso simplesmente não é verdade. Ele já esteve na Grécia antes. Já esteve na Austrália antes. Já viajou para outros países também. O pai dele tem família nos 2 lugares. Primos, avós, tios, avós. Então isso não era uma oportunidade rara.
Provavelmente ele vai de novo no futuro. As pessoas agiram como se fosse a única chance da vida dele, mas realisticamente era só mais uma viagem de verão. Sim, ele teria gostado, mas ele não vai chegar aos 40 anos chorando porque mamãe não deixou eu ir para a Grécia quando eu tinha 11 anos. E sobre os comentários dizendo que a Grécia não é perigosa, da última vez que eles estiveram lá, o tio do meu ex foi roubado. Crime existe. O leste europeu realmente tem redes mafiosas. Podem me chamar de paranoica, mas pais têm o direito de considerar riscos. Não mencionei sequestro porque isso seria desonesto. Não acho que meu ex iria sequestrar nosso filho. Ele tem muitas ligações aqui, propriedades, empresas, os outros filhos. Não jogaria toda a vida dele fora para desaparecer com alguém de quem literalmente divide a guarda 50%. Mas isso não elimina os outros riscos de viagens internacionais longas sem supervisão. Desde a briga, meu filho está distante. Quase não fala durante o jantar. Não menciona mais Niagara Falls, e sinceramente isso não parece uma vitória. Parece medo. Ele está mais quieto, mais cuidadoso, como se estivesse filtrando tudo o que diz. Não sei o que fazer agora. Não acho que estou errada por me preocupar com segurança e estabilidade. Não acho errado não querer uma separação de 6 semanas. Mas também vejo as coisas escapando das minhas mãos e não sei como consertar isso sem abandonar todos os limites e deixar meu ex controlar tudo. Não estou pronta para perder meu filho, mas sinto que ele está se afastando mesmo assim. Não sei o que fazer. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está em negação. Vou explicar sem suavizar nada. Seu filho está se fechando emocionalmente porque você está mais focada em justificar suas escolhas do que em entender as consequências delas. Você literalmente disse que ele não vai se lembrar da viagem quando tiver a sua idade. Moça, você não está criando uma mulher de 37 anos. Está criando um menino de 11 que claramente está desesperado por conexão, inclusão e sensação de pertencimento. Você vive dizendo que está protegendo ele. Protegendo de quê? De um país onde a família dele mora? De uma viagem que ele já fez antes? Crime existe em qualquer lugar. O que você realmente está protegendo é o seu controle, sua imagem de mãe estável, aquela que sempre sabe o que é melhor. Mas seu filho não precisa de uma carcereira. Ele precisa de uma mãe que deixe ele ser ouvido. E outra coisa, seu namorado passou totalmente dos limites. Castigar uma criança com quem ele mal tem conexão por causa de tempo de tela, só porque ela estava desabafando, e você simplesmente deixou acontecer. Não. Inaceitável. Você deixou um homem que não é o pai dele discipliná-lo porque ele estava chateado por se sentir emocionalmente indesejado na própria casa. Você não está perdendo seu filho por causa da Grécia. Está perdendo porque não aceita que a sua versão de amor está misturada com culpa, medo e controle. Resolva isso ou você vai acabar se tornando a mãe que ele tolera apenas por obrigação. Você é a babaca. Comentário 2. Isso é sinceramente triste. Nem no sentido de você é malvada, mas de uma dinâmica familiar profundamente quebrada. Seu filho não está escolhendo dinheiro, ele está escolhendo segurança e consistência emocional. Quando está na casa do pai, ele está cercado de pessoas que gostam umas das outras, que o tratam como parte de um todo. Na sua casa, ele encontra um ambiente tenso, um namorado ressentido agindo como se tivesse direito automático ao respeito, e uma mãe que reage com raiva quando ele fala sobre coisas que o fizeram feliz. Ele não está tentando machucar você quando diz essas coisas. Está tentando compartilhar o que fez ele se sentir conectado. E você pegou isso e transformou em uma palestra sobre batedores de carteira e crime organizado. O garoto não estava comparando estatísticas criminais, ele só estava tentando entender por que se sentia mais amado em outro lugar. Além disso, pare de empurrar seu namorado para o papel de padrasto se ele não está preparado para isso. Seu filho claramente o vê como um estranho e, pela forma como ele age, ele realmente é um. Você está dando poder a ele sem que ele tenha conquistado isso e depois age surpresa quando seu filho se afasta. Isso não é sobre a Grécia. É sobre seu filho perceber que precisa reprimir a própria felicidade para manter a paz com você. Isso é devastador. Se você não corrigir a rota rapidamente, ele vai começar a contar os anos até poder ir embora. Você é a babaca. Comentário 3. Seu ex parece um babaca arrogante que provavelmente sente prazer em ver você se contorcendo, mas você está facilitando tudo para ele. Você está jogando damas enquanto ele joga xadrez. Ele oferece a grande viagem, você diz não, seu filho fica bravo e você acaba parecendo a vilã todas as vezes. Mas vamos falar da sua casa. Não é uma questão de ser menos divertida, é uma questão de rigidez emocional. Seu filho não precisa da Grécia, ele precisa de acolhimento. Você poderia ter transformado a decepção em conexão, eu sei que você está triste. Me desculpe. Vamos planejar algo divertido também. Em vez disso, você entrou em modo fiscalização de fronteira e brigou com ele por estar empolgado com a outra parte da vida dele. E seu namorado, ele está causando danos que você só vai perceber quando for tarde demais. Disciplina sem confiança é apenas controle. Ele não conquistou esse papel, e você entregou isso a ele. Seu filho sabe disso, todo mundo lendo isso sabe disso. Reavalie tudo rapidamente porque você não terá muitas outras chances de continuar sendo o porto seguro antes que seu filho desligue emocionalmente de vez. Atualização 2.
As coisas explodiram de formas que eu não esperava, e sinceramente não entendo como nada disso é justo. Sinto que tudo está desmoronando ao mesmo tempo. Meu relacionamento, a guarda, minhas finanças, meu filho. E não entendo como eu sou a pessoa sendo punida quando tudo o que fiz foi tentar proteger meu filho. Algumas semanas depois do último incidente, meu namorado ultrapassou mais um limite com meu filho. Meu filho tinha deixado a roupa suja no chão e meu namorado gritou com ele alto o suficiente para eu ouvir da cozinha. Disse que ele era mimado demais na casa do pai e que a vida real não é férias pagas com o dinheiro do papai. Meu filho parecia apavorado. Em vez de pedir desculpas, meu namorado insistiu e disse que alguém precisava ensinar disciplina a ele. Eu falei para ele abaixar a voz, mas não mandei parar. Não defendi meu filho. Apenas paralisei de novo. Não sei porquê. Acho que estava com medo de começar outra briga. Meu filho ligou para o pai naquela noite. Ouvi ele sussurrando no quarto por quase 1 hora. Na manhã seguinte, acordei com 3 ligações perdidas do meu ex e uma mensagem enorme basicamente dizendo: se o seu namorado levantar a voz para o nosso filho de novo, vou entrar com medidas legais para garantir que ele nunca mais fique sozinho com ele. Ele também disse que estava documentando tudo. Passei mal na hora. 2 dias depois, meu filho disse que queria ficar um tempo na casa do pai. Disse que não se sentia mais confortável aqui. Falou que sentia que meu namorado o odiava. E então disse algo que me destruiu: eu não acho que você esteja do meu lado. Tentei dizer que ele estava exagerando e entendendo a situação errado, mas ele se fechou novamente. Mal olhava para mim. Arrumou a mochila devagar, como se estivesse tentando não chorar. Eu disse que o pai dele estava manipulando ele, e ele apenas respondeu: talvez o papai só escute melhor. Naquela noite, depois que ele foi embora, meu namorado e eu discutimos. Ele disse que estava cansado de ser tratado como vilão quando só estava tentando ajudar a criar uma criança respeitosa. Eu explodi e disse que ele não era o pai do meu filho. Ele saiu furioso. Não voltou para casa por 3 dias. Quando finalmente voltou, foi apenas para pegar algumas roupas. Disse que precisava de espaço, mas não quis dizer onde estava ficando. Algo dentro de mim sentiu que tinha algo errado, então fui investigar um pouco. Podem me julgar se quiserem, e descobri que ele tinha se mudado para a casa de outra mulher. Um conhecido em comum me contou que eles estavam se vendo havia mais de 1 ano, exatamente 14 meses. Agora estou lidando com traição em cima de tudo mais. Cerca de 1 semana depois do término, recebi uma carta registrada pelo correio. Meu ex entrou com um pedido para modificar tanto a pensão quanto a guarda. Ele quer eliminar completamente os pagamentos, alegando que a criança está passando uma quantidade significativa de tempo sob os cuidados dele devido à instabilidade na casa da mãe. Está pedindo mudança no cronograma para refletir o tempo real que nosso filho passa com ele, e não a guarda teórica do papel. Ele chegou a listar incidentes específicos, os castigos do meu namorado, meu filho ligando para ele chateado, meu filho pedindo para ficar mais tempo lá e até a discussão sobre Niagara Falls. Ele apresentou tudo como se eu estivesse criando um ambiente hostil. Diz que está fazendo isso apenas para proteger o bem-estar emocional da criança. É nojento. Ele está usando os momentos de frustração do nosso filho para me punir financeiramente. Ele sabe que eu não posso pagar um advogado como ele pode. Sabe que não consigo competir com os recursos dele. Sabe exatamente o que está fazendo. Mandei mensagem dizendo que ele estava machucando nosso filho ao tentar destruir a estabilidade que tivemos por anos. Ele respondeu com uma única frase: você não vinha oferecendo estabilidade. Bloqueei ele depois disso. Alguns dias depois, ele me mandou um e-mail dizendo que quer começar terapia de coparentalidade, mas apenas se meu namorado for permanentemente excluído de qualquer participação. Meu namorado já foi embora mesmo, mas ainda assim recusei por princípio. Terapia não deveria vir com condições, e eu não confio nele para não distorcer tudo na frente de um terapeuta para parecer o pai herói enquanto eu fico como a vilã. Postei sobre isso em um fórum menor para a paz, e as pessoas me acusaram de recusar ajuda. Mas não é isso. Eu me recuso a entrar em um ambiente controlado onde meu ex pode usar meus erros como arma. Ele já está preparando argumentos legais com datas e horários. Não vou cair na armadilha dele. Mas a pior parte, a parte que não sai da minha cabeça, é meu filho. Ele quase não fala mais comigo. Quando fala, é de forma curta. Ele passa mal antes das semanas em que deveria ficar comigo, dores de estômago de verdade. A professora dele me mandou um e-mail dizendo que ele está chegando atrasado nas segundas-feiras depois de sair da casa do pai. Uma vez ele fingiu esquecer a mochila só para poder, acidentalmente, voltar à casa do pai antes da escola. Semana passada, confrontei ele gentilmente sobre fingir doença, e ele desabou chorando. Disse que não se sente desejado na minha casa, que se sente administrado, como se cada movimento dele estivesse sendo julgado ou comparado. Disse que na casa do pai se sente normal, e aqui se sente como uma obrigação. Eu disse que ele estava sendo injusto. Disse que eu não merecia isso. Disse que o amava mais do que tudo e que ele não entendia tudo o que estava acontecendo nos bastidores. Ele respondeu: eu não quero entender, só quero me sentir bem. E agora eu não sei o que fazer. Me sinto pega de surpresa, traída, encurralada, julgada e abandonada. Eu não merecia nada disso. Estava tentando protegê-lo. Tentava impor limites. Tentava manter tudo seguro e estável. Mas, de alguma forma, sou eu quem está perdendo tudo. Não sei como essa virou a minha vida. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E você não está sendo punida, está enfrentando consequências.
Você diz que estava tentando proteger seu filho. Proteger de que exatamente? De ser amado? De ser ouvido? De fazer parte de uma família que não gira em torno de tensão e controle emocional? Você continua usando palavras como segurança e limites como escudos para justificar sua necessidade de controle. Vamos ser sinceros. Seu namorado atacou verbalmente seu filho. Isso deveria ter sido motivo imediato para terminar o relacionamento, mas em vez disso você congelou, depois congelou de novo, e então tentou convencer seu filho de que ele estava exagerando. Agora seu ex está documentando tudo. Seu filho está emocionalmente desligado e você está tratando isso como se fosse uma conspiração. Ele está machucando meu filho. Não. Quem fez isso foi você. Toda vez que minimizou os sentimentos do seu filho, toda vez que defendeu seu namorado, toda vez que fez sua casa parecer um lugar onde ele precisava atuar para ser aceito. Você não é a vítima, você é a lição. E se não mudar alguma coisa agora, vai se tornar a mãe que ele visita nos feriados por obrigação, isso se ainda visitar. Comentário 2. Olha, seu ex provavelmente tem a profundidade emocional de um peixe morto e gosta de se sentir moralmente superior. Tudo bem. Mas pelo menos ele está prestando atenção ao bem-estar da criança, mesmo que parte disso venha por despeito. Mas seu namorado, aquele cara era um convidado na vida do seu filho, não um pai, não um corresponsável, apenas um homem com quem você morava. E você deu a ele mais autoridade do que deu autonomia ao próprio filho. Isso foi um erro enorme. Você criou um ambiente onde seu filho não se sentia protegido e depois esperou que ele entendesse todo o drama adulto girando ao redor dele. Seu filho não quer entender e ele quer paz. Quer segurança. Quer uma casa onde a felicidade dele não pareça traição. Em vez disso, ele foi castigado por falar sobre as coisas que ama, e agora está fingindo estar doente para ficar longe. Isso não é manipulação, é uma forma de lidar com a situação. O fato de você tê-lo confrontado sobre isso em vez de perguntar do que ele precisava já diz tudo. Comece a ouvir não o Reddit, não seu ex, ouça seu filho. Você é a babaca. Comentário 3. Você continua dizendo que seu ex está usando seu filho para machucar você, mas, da minha perspectiva, é o contrário. Você vem usando seu filho para tentar recuperar o controle de uma vida que desmoronou por causa das suas próprias escolhas. E, em vez de reconstruir confiança, você só continuou insistindo nos mesmos erros. Seu filho não parou de falar com você porque seu ex o influenciou. Ele parou porque você não ouviu quando ele tentou conversar. Ele disse que estava assustado, desconfortável, se sentindo indesejado, e sua resposta foi: você não sabe o que quer e eu não mereço isso. Você pode odiar seu ex o quanto quiser, mas seu filho não escolheu lados, ele apenas escolheu o lugar onde se sentia emocionalmente seguro. E essa é a parte que mais dói. Acho que ele sentiu que precisava fazer uma escolha porque você não se posicionou quando ele mais precisou de você. E agora você está perdendo ele, não legalmente, emocionalmente. E esse é o tipo de perda que nenhum tribunal consegue consertar.